E aí galerinha do sexto ano, tudo bem? Hoje é a nossa 10ª aula. Hoje nós vamos falar do declínio do Império Romano. Então, seu material didático, página 40 até 46. Só para você relembrar um pouquinho do que a gente falou na aula passada, a gente terminou falando sobre o pão e circo, em que as pessoas recebiam o pão, os alimentos, os grãos, para acalmar o coração, para que elas não passassem fome, enquanto elas estavam sendo entretidas com o circo, que eram os espetáculos dos gladiadores, dos animais, para entreter a população que estava aumentando a grande massa dos desocupados. Nesse momento, então, Roma vai ter essa necessidade porque aumenta a quantidade de escravizados dentro da cidade, aumentando a quantidade de desempregados nos plebeus. Esses povos que começam a chegar em Roma em grande quantidade, eles vinham muito das conquistas e alguns, em pouca quantidade, vinham das lutas das fronteiras. Por isso que tem um positivo e um negativo, um mais, que era o maior das conquistas, e menos, que era menos das fronteiras, mas vinha dessas duas coisas. Ainda tínhamos o rebanho servil. Esses escravizados, eles acabam tendo um relacionamento ali dentro da sociedade e muitas vezes eles tinham filhos. E esses filhos herdavam a condição dos pais de também serem escravizados. E muitas vezes eles eram até trocados ou revendidos pelos seus senhores, aqueles escravos que davam trabalho, vendia, revendia, trocava para tirar o problema ali da propriedade do seu dono. Também havia dentro de Roma a prática de quando as crianças eram abandonadas, elas eram anexadas aos escravos do Estado, do governo romano. Vou falar mais desses escravizados daqui a pouco. Muitas vezes a gente tem a noção de que em Roma o trabalho escravo era a base para a organização da sociedade, porém não era em todo o território romano. No Egito, por exemplo, o uso de escravizados não era tão grande, tá bom? Era mais dentro da cidade de Roma, da capital do Império Romano nesse momento. Nós vamos ter também o uso desses escravizados nas fazendas, nos trabalhos braçais, carregar peso, limpar as coisas, ajudar a construir. Muitas vezes eles eram utilizados como bode expiatório pelos seus senhores. Então, o senhor cometia um crime, o escravo ia lá e assumia a culpa para levar o senhor. Nós também vamos ter eles sempre vivendo ali misturados com os camponeses, com os libertos, que eram os ex-escravos que tinham conseguido a liberdade. Então era meio que comum ver eles inseridos dentro da sociedade. Nesse momento não é aquela ideia que a gente tem da pessoa acorrentada, o escravizado, ele tinha a obrigação de ir e voltar todo dia sob a pena de acontecer alguma coisa com a vida dele ou com alguém que ele tivesse ali próximo. Nós tínhamos então, como eu disse para vocês, os escravos de Estado. Esses escravos de Estado, eles pertenciam normalmente ao imperador e eram utilizados nos serviços braçais. Então eles auxiliavam nas construções, eles auxiliavam os soldados ao erguer estátuas, ao erguer templos, ao reformar estradas. Então eles trabalhavam normalmente para o governo, para o imperador romano. Havia ainda os escravos particulares, esses pertenciam a donos de fazendas, e normalmente eles trabalhavam na fazenda ou em algum ofício que aquele senhor precisava que eles exercessem para gerar algum dinheiro para ele. Nesse momento, para vocês terem uma ideia, havia os escravos que serviam, trabalhavam nas festas, servindo os alimentos, e havia os escravos que muitas vezes iam caçar para conseguir carne para a família do seu senhor, tá? Havia também aqueles que ajudavam o senhor a tomar banho, havia todo tipo de escravizado ali em Roma. Tudo isso era baseado dentro da religião romana. Essa religião justificava a existência de escravizados. E nós tínhamos ali em Roma, nesse momento, uma religião de panteão greco-romano. Lembra que eles tinham relações com todos os povos que eles haviam conquistado? Quando eles conquistaram os gregos, eles anexaram muitas dos costumes dos gregos, dentre eles a religião. Só que essa religião ela foi modificada para dentro da sociedade romana. Então eles trouxeram os deuses gregos para dentro da sua sociedade, porém com outros nomes e outros aspectos. Por exemplo, Zeus, ele não era mais aquele deus barbudo, cabelão grandão, com uma coroa de louros na cabeça e a toga branca e um raio na mão. Não, ele era um senhor já com a barba bem feitinha, cabelo cortadinho no estilo militar, com um cajado com um raio na mão, e aí ali ele vai receber o nome de Júpiter, o maior de todos os deuses. Seu irmão Poseidon se tornou Netuno, mais ou menos no mesmo estilo. Nós temos Vênus, que era Afrodite, Marte, que na verdade era o Ares, e Mercúrio, que era o deus da velocidade, que na verdade era o Hermes. Todos esses eram deuses que eram gregos e foram transformados e romanizados. Eles levaram aspectos romanos e se tornaram mais focados ali dentro da sociedade romana.
Esses deuses vão até ser resgatados lá durante o Renascimento, durante a Era Moderna, pelos cientistas, né, para dar o nome aos planetas. Então Júpiter leva esse nome por ser o maior planeta do Sistema Solar. É meio que no sentido de que Zeus, né, Júpiter, era o maior dos deuses. Netuno, que é azul, leva o nome dos deuses dos mares, né, que é Netuno, Poseidon, e por aí vai. Nós vamos ter uma pequena alteração no final do primeiro século após Cristo nascer. Então Jesus nasce, pouco mais de 30 anos ele começa suas pregações falando de paz, de igualdade, né? Falando que havia, até indo contra a própria religião onde ele foi criado, que era o judaísmo, falando que Deus não era de punir, Deus era amor, Deus era paz, e só havia um único Deus, né? E que Deus tinha a vontade de que todos fossem felizes. Para Ele todos somos iguais diante dos olhos de Deus. Então Jesus começa a ser perseguido justamente porque ele pregava contra o que os judeus acreditavam, o que os romanos acreditavam. Ele acaba sendo crucificado por conta disso, né? Por pregar essa igualdade, que ia contra as bases dos romanos. E os seus seguidores, eles também vão ser perseguidos. Então guardem bem isso, eles vão ser perseguidos justamente por falarem contra o que era costume romano. Roma vai ainda viver uma prosperidade até o final do segundo século depois de Jesus nascer. Então depois mais ou menos ali de 200 anos de Jesus nascer, a prosperidade era muito grande, apesar de ter conflitos nas fronteiras, né, de povos do norte, de outras regiões tentando entrar no Império Romano, mas isso dentro da Europa. Então povos vindos do norte da Europa o tempo todo saqueando Roma, mas os soldados romanos davam conta porque eles estavam sendo bem pagos, como a gente viu lá passada. Porém, na África e na Ásia a coisa era tranquila, nem tinha invasões, porque os outros povos nem se preocupavam com os romanos, então estava meio que estabilizado. Só que esse território extenso ele vai começar a dar muitos problemas, e principalmente nas fronteiras da Europa vão começar a acontecer saques dos povos bárbaros, que eu vou explicar depois o que são esses povos que vêm saquear Roma do norte. Então isso faz com que comece a ter muitos ataques. Esses ataques vão acontecer porque está diminuindo o comércio, né? E Roma está tendo menos coleta de espólios, então de regiões ela não tem mais conquistado regiões, agora está estabilizada, Pax Romana do Otávio, então está chegando menos impostos e menos conquistas. Isso faz com que Roma tenha menos dinheiro para impostos e menos impostos para pagar os soldados. Então começa a faltar soldados. O que Roma vai fazer? Ela começa a ter uma série de brigas, né, entre os próprios generais com os imperadores, várias disputas, e aí para acalmar, os imperadores começam a aumentar o contingente de soldados nas fronteiras para combater esses inimigos, porque como não tem como pagar mais soldados, pega os soldados que tem e começa a levar para as fronteiras. O próprio imperador, por ser líder dos exércitos, começa a entre essas fronteiras ajudar. E enquanto isso, na Ásia, que era a parte mais próxima ali da China, né, da Índia, essa parte do Império Romano está próspera e tranquila, com destaque para a cidade de Bizâncio. Para vocês terem uma ideia, esse imperador que está aparecendo aqui, que é o Diocleciano, ele vai até começar a investir na parte oriental, porque lá está mais seguro, porque está longe dessas invasões. Então ele começou a olhar longe, né, do que seria mais seguro para os romanos. Ele começa a investir ali para reformar ali, manter mais seguro, caso eles precisem evacuar todo o império para outro lugar. E enquanto isso ele vai fortalecendo as fronteiras. Tem um QR Code aqui para vocês, se quiser pausar o vídeo para dar uma jogada e entender um pouquinho mais desse período. O Diocleciano ele acaba vendo que estão faltando soldados que estão sendo deslocados para as fronteiras e está faltando pagamentos. Porém, ele vai tentando fazer várias reformas para poder pagar esses soldados e manter a coisa estável. E ele consegue por um tempo. E aí os próximos imperadores começam de novo, várias disputas, e começa a faltar uma continuidade, porque o imperador mata o seu antecessor e assume o lugar, e aí vai tendo vários golpes e um imperador tomando o lugar do outro, e a coisa começa a desestabilizar. Com essa falta de soldados dentro de Roma, porque eles estavam indo para as fronteiras, aumentou a criminalidade na cidade, Roma deixou de ser tão protegida, ela começou a sofrer mais ataques, mais saques dentro do seu próprio povo e até com povos externos. Os cristãos vão ter um pouco mais de liberdade para fazer suas pregações, porque os imperadores não estão mais ali para ficar em cima deles, e também tem menos soldados para correr atrás deles, né, para prendê-los, executá-los, então eles conseguem aumentar suas pregações. E a própria população começa a procurar soluções, porque eles começam a achar que os deuses os abandonaram por conta da quantidade de problemas que estão surgindo. E isso acaba fortalecendo o cristianismo. Nesse fortalecimento do cristianismo, nós vamos ter até o imperador Constantino, que em 313 ele vai assinar o Edito de Milão, que proibia as perseguições aos cristãos. Esse mesmo imperador amplia o que Diocleciano tinha feito, ele vai reformar a cidade de Bizâncio, que
que vai até mudar de nome em homenagem a ele. A cidade mais tarde ela vai se tornar Constantinopla, em homenagem a Constantino. Hoje ela é a atual Istambul, capital da Turquia, tá? Aí os próximos imperadores vão tentando resolver o problema. De que forma? Deslocando o poder de Roma para Bizâncio. Em 330, Roma deixa pela primeira vez ser a capital do Império Romano e se torna a capital, então, Constantinopla. O imperador se muda para lá, a grande maioria dos soldados vão para lá. E Roma começa a ter maior circulação de estrangeiros. Esses estrangeiros tinham dois tipos, os que saqueavam e os que vinham para tentar comercializar. E esses eram os aliados. Eles começam a fazer parte do cotidiano. Esses caras são os bárbaros e eles são os povos de chamada cultura inferior, porque era uma cultura diferente dos romanos. Os romanos falavam que todos os povos que não tinham a cultura deles eram bárbaros e precisavam ser civilizados, né? Levada à cultura romana, civilizados. Por isso é que eles conquistavam tantos povos. Só que agora esses povos bárbaros são necessários para ajudar a proteger o que sobrou do Império Romano. Então eles viviam longe das fronteiras e começam a vir fazer negócios. Normalmente os bárbaros eram liderados por um homem, né, um guerreiro mais velho, que era parente ou tinha laço com quase todo mundo do seu clã, que o obedecia até a morte, tá bom? E aí, como eles eram nômades, ficavam migrando, eles viam a necessidade às vezes de negociar ou simplesmente de saquear o Império Romano, fazer pilhagens, né, matar todo mundo que eles pudessem, roubar o que eles encontrassem. Nesse momento, esses povos eram politeístas, o que vai entrar em choque com a nova cultura dos romanos, que era monoteísta. E aí, essas relações, elas começam a acontecer, muitos bárbaros vão entrar para o Império Romano, né, vão começar a trabalhar junto com os romanos, vão ser aceitos na sociedade romana, só que essa crença religiosa diferente fazia com que muitas vezes eles fugissem, né, e comecem até liderar revoltas nas fronteiras. Nós vamos ter então cada vez menos soldados romanos, cada vez menos soldados fiéis ao Império Romano, e nós vamos ter uma grande instabilidade, até que chega o imperador Teodósio, que ele conseguiu organizar, acalmar os ânimos e traz certa estabilidade para o império de novo. Porém, quando ele morre, os seus dois filhos decidem dividir o império, porque ele está muito grande, então eles assumem um como imperador do Ocidente e um como imperador do Oriente. Então eles dividem o império em dois. Essa divisão cria o Império Romano do Ocidente, cuja capital já não é mais Roma, porque ela está sendo muito saqueada, então eles mudam para outra cidade que é Ravenna, que é mais ao norte da Itália, né, da Península Itálica, ali, que é mais fácil de proteger, longe do mar, longe de tantas invasões e mais próxima dos ataques dos bárbaros, então era mais fácil do exército deslocar. Nós vamos ter cada vez mais abandonos das cidades, das pessoas fugindo porque estão com medo desses saques constantes, né, de serem atacados e não tem soldados para defendê-los. Cada vez mais soldados desertores que vão abandonar a cidade e fugir, até porque muitos deles não tinham laços romanos, eram normalmente herdeiros ou até bárbaros que estavam fazendo parte do exército, não tinha essa fidelidade, eles fugiam na hora que o bicho pegava. E nós vamos ter cada vez mais bárbaros entrando dentro do império, até que em 410 os hunos dominam Roma e em 476 os herulos conseguem exterminar e dominar o Império Romano do Ocidente. Aí só sobra o Império Romano do Oriente. Esse Império Romano do Oriente, que tinha um comércio mais organizado, com uma prosperidade grande, com muita estabilidade, eles mudam o idioma para o grego e lá tinha menos invasões, porque era uma região mais fácil de proteger. Quando Roma caiu, ele se torna então o chamado Império Bizantino, resgatando o antigo nome de Bizâncio, que vai permanecer firme e forte até 1453, tá bom? Então, essa é a última imagem que eu quero trazer para vocês, que ela foi feita em 1836 por um pintor para representar como foi a queda de Roma. E agora vem com vocês, eu vou explicar para vocês então as atividades. E aí, garotada, vamos para as nossas explicações. Então, na questão 1, vocês vão ter uma frase que explica um pouquinho sobre como eram os escravos. E depois vocês vão ter que, a partir dessa frase, diferenciar o escravo particular do escravo do Estado romano que pertencia ao imperador, tá bom? Na questão 2, vocês vão ter uma questão de múltipla escolha, né, chamada questão de X, e vocês vão ter que marcar o X sobre o pensador que desenvolveu um novo tipo de religião para os romanos. Os romanos começaram a basear uma nova religião em cima dos pensamentos daquele homem. E aí vocês vão ter que marcar um X em cima daquele nome, tá bom? Na questão 3, vocês vão ter que explicar por que acabou o Império Romano do Ocidente, o que levou ao seu fim. E na questão 4, vocês vão ter que reproduzir o mapa da divisão dos dois impérios romanos e diferenciá-los, as características finais do Império Romano do Ocidente e as características do Império Romano do Oriente.
Bons estudos!